Eu tinha que combinar mais esse. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite, gente. Feliz restinho de Páscoa para você. Estou vendo uns assim, até meio cartão enjoado, de chocolate, né? Outros nem tanto, mas espero que vocês tenham seguido o meu conselho. Apreciado com moderação. Né? Eu falei isso para vocês ontem. Domingo de Páscoa é uma das datas mais importantes do calendário cristão do ano. Eu acho que somente Natal é uma data tão importante, tão abrangente dentro do cristianismo como no domingo de Páscoa. E nós estamos hoje oficialmente encerrando a nossa programação da Semana Santa. Isso. Nós não estamos encerrando as programações aqui na igreja. Amanhã nós estaremos aqui novamente para dar sequência a uma nova etapa de estudos. Amanhã nós vamos estar aqui começando a estudar o seminário do Apocalipse. Não é aquele seminário do Apocalipse que você estudar uma vez na vida, não. É diferente. Esse Apocalipse aqui é um Apocalipse que eu preparei, sintetizando alguns estudos que eu já fiz, algumas coisas que eu andei pesquisando, e eu montei os temas abordando e abrangindo todos os capítulos do livro do Apocalipse. Só que não vão ser 22 temas. São alguns temas, alguns capítulos, eles tratam sobre o mesmo assunto. Eu coloquei às vezes 10 capítulos dentro de um tema só. Mas a partir de amanhã, por 2 semanas, nós estaremos aqui na igreja, todas as noites, estudando o livro do Apocalipse. E ontem eu até conversei com vocês, e a gente fez aqui uma votação para vocês aceitaram e se comprometeram e se ajuntar comigo nessa jornada de estudos do Apocalipse a partir de amanhã. Então amanhã à noite, nesse horário nosso aqui da semana, nós vamos estar aqui estudando o livro do Apocalipse e vocês não são convidados, vocês são convocados, tá bom? Todos são convocados, ninguém é convidado, né? É convocado para poder aprender mais a palavra de Deus para você. Hoje é um dia especial, não só por causa do chocolate, né? Por causa do coelhinho. Até porque eu expliquei para vocês na sexta-feira que o coelhinho e o chocolate eles não têm significado nenhum na Bíblia, muito menos para a nossa vida prática. O significado da Páscoa é muito mais amplo do que isso. E nós separamos hoje, esse dia, para celebrarmos uma festa aqui em nossa igreja. Uma festa para todos nós, irmãos, membros aqui, e em particular uma pessoa muito especial de todos nós, que é a Fabiola. Tá? De todos aqui, a Fabiola está se sentindo mais bonita hoje, que agora nesse momento. É diferente de todo mundo, né? Esse modelinho azul dela, mas esse modelinho azul dela tem um significado muito bonito. Ela está com um bocão de patinho, que ela vai ser rebatizada agora nesse noite. E eu combinei com ela para nós realizarmos essa cerimônia hoje, porque vocês vão entender daqui a pouquinho. A verdadeira cerimônia, o verdadeiro ato dentro da igreja cristã, de acordo com o Novo Testamento, que traduz a ressurreição de Jesus, é o batismo. Durante toda a história do cristianismo, pelo menos do cristianismo inicial, os seus 150 anos do início, até no máximo 200, não havia um consenso a respeito de como se celebrar a ressurreição de Jesus, porque não se celebrava a ressurreição de Jesus como uma data, como um dia, como uma liturgia do calendário. A ressurreição de Cristo era simbolizada e celebrada como uma realidade existencial daqueles que aceitavam a palavra e passavam pelo batismo. E hoje ela vai dar um exemplo aqui para nós do Espírito da ressurreição de Jesus. Enquanto o mundo todo hoje comemorou a ressurreição, indo a missas, ou em cantatas de Páscoa, ou agora em liturgias nas suas igrejas, ou até mesmo viver esse dia sem nenhum menos pensar no significado dele, nós aqui estaremos relembrando o significado da ressurreição de Jesus como os primeiros apóstolos faziam, através do batismo, através do rito do batismo, que é aquilo que nos une com a nova vida de Jesus. Mas antes de falar sobre isso, e também sobre o significado prático da ressurreição de Jesus para a nossa vida, para nós aqui que não vamos nos batizar hoje, não é somente eu e a Fabiola, como eles estavam cantando, né? Para nós que não vamos ser batizados aqui, eu quero antes mostrar algumas coisas interessantes para vocês. O tema nosso, pode soltar aqui o nosso PowerPoint, a gente vê o tema de hoje. O tema nosso hoje é isso, olha aqui, isso. Quais são as últimas
notícias. Quais são as últimas? Tá, agora que eu falei, e a gente está começando a acordar, a gente está começando a ressuscitar, né? O tema de hoje é: quais São as últimas notícias. De onde que eu tirei essa frase? Essa frase, ela aparece na Bíblia. Vocês vão ver o contexto dela, por quem ela foi formulada e para quem ela foi formulada. Tá? Mas eu quero aqui, falando de ressurreição, mostrar para vocês, só como curiosidade, né? Eu tenho sempre a cada noite aqui tentado ambientar a gente aqui dentro da geografia, dos lugares onde os eventos históricos da última semana de Jesus aconteceram. Eu levei vocês essa semana no GSM, eu levei vocês para Jerusalém, eu levei vocês na Esplanada do Templo, eu levei vocês para vários lugares. Eu só não pude levar para outros lugares que eu queria, mas outros lugares eu não vou levar. Quem sabe um dia que ela é de verdade, né? Alguns aqui, não sei. Mas hoje eu quero levar vocês para o Calvário e para o túmulo de Jesus, o local onde aconteceu a ressurreição. Só que aqui vem uma das coisas curiosas ali de Israel e Jerusalém, né? Existem dois locais tradicionais associados ao Calvário e ao túmulo de Jesus. Aí você fala assim: peraí, ele foi enterrado em um lugar, ele morreu em um lugar só, ele morreu duas vezes em dois lugares, então ele foi enterrado em dois lugares ao mesmo tempo. Até porque um corpo só ocupa um lugar de espaço, né? A gente não consegue ocupar dois lugares ao mesmo tempo. A tradição é diversa. Nós temos uma tradição muito antiga cristã e uma tradição mais recente. Eu vou mostrar uma dúvida para os dois, eu levo vocês para os dois lugares, que é como eu faço com todos os grupos que eu levo para Israel todos os anos. Na dúvida a gente vai nos dois, né? Esse aqui, eu sei, você foi lá. Se é aquele, você foi nos dois. Mas ele pode não ser nenhum deles. Pode ser que a gente esteja andando em cima, né, no lugar ali, passando uma rua sem saber o que é lá. Mas enfim. Então vamos lá, quero mostrar para vocês. O local mais tradicional, o local que durante séculos e séculos foi reverenciado como sendo o Calvário e o túmulo de Jesus, é essa igreja que vocês estão vendo. Essa igreja, não parece uma igreja assim, quando você olha, né? Ela tem assim uma cara bem de obra ainda em andamento, né? É a igreja do Santo Sepulcro, ou a Basílica do Santo Sepulcro. Hoje no jornal, aqui o Diário, né? Aqui o jornal aqui da nossa região, eu vi uma matéria no jornal falando assim: venha conhecer a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém e tal. Aí eu abri o jornal também e colocaram uma foto de uma igreja que eu nunca vi na vida, né? Olha lá, uma foto de um lugar que eu nunca vi na vida, umas pinturas aí que não tem nada a ver, mostrando assim, né? Essa pintura marca o local do altar, da Basílica, da Ascensão. Eu nunca vi, eles colocaram ali qualquer coisa, fizeram Ctrl-C, Ctrl-V errado, ali na hora de colocar o jornal. Essa é a Basílica mesmo, essa eu tenho certeza, tá? A Basílica do Santo Sepulcro. É uma igreja que foi construída pelo imperador Constantino. O imperador Constantino, quando ele se converteu ao cristianismo, ele começou a construir igrejas nos locais associados com as histórias. E ele procurou se informar muito bem com os cristãos, onde haviam acontecido determinados eventos históricos. E naqueles lugares ele começou a destruir todos eles, construindo igrejas horríveis em si. Essa é a ideia dele. Eram bonitas na época, mas elas foram se desgastando, elas foram destruídas, foram reconstruídas. Cada vez que reconstruíam, reconstruíam pior do que era antes. Então a igreja do Santo Sepulcro hoje é um dos lugares mais carregados, mais pesados e mais horríveis de Jerusalém. Mas ela foi construída em cima do Calvário e do local do túmulo de Jesus. Então a gente vai entrar agora rapidinho para a gente poder ver. Quando você passa por essa porta aqui, a primeira porta, e uma coisa curiosa, a minha canetinha também passa, nossa, deixa eu achar, é que o laser dessa, ele é bem fraquinho assim. Dá para ver? Tá dando para ver? Tá? Vamos ver aqui essa canetinha, facilita mais aqui, ó. Mesma coisa ou tá melhor? Melhor. Melhor, né? Então vamos nessa aqui. Tá vendo essa escada aqui, ó? Essa escada está aqui, encostada aqui debaixo dessa janela, desde 1850 e pouco. A igreja foi tombada como patrimônio histórico, e no dia que ela foi tombada, tudo aquilo que estava nela não podia ser retirado. Um monge esqueceu uma escada que ele usou para ficar o vidro da janela do lado de fora. A escada está lá até hoje, não pode ser tirada. Então está lá, faz parte da fachada da igreja essa escada aqui. Essa não era a entrada da igreja, essa é uma entrada lateral. A igreja tinha uma fachada.
a fachada original que Constantino construiu, mas ela foi destruída várias vezes. Então hoje, quando a gente entra na igreja do Santo Sepulcro, você não vê mais aquela igreja que havia sido construída pelo imperador Constantino. Ela é uma mistura de reforma, de restauração, de muito mau gosto pelos cruzados e por outros cristãos que passaram por aí. Então não ela era muito bonita, ela tinha assim, uma glória, um aspecto assim de uma coisa, um túmulo imperial. Hoje ela não é mais nada disso. Quando a gente passa por essa porta, e é curioso um fato, essa igreja é dividida. Você tem assim, uma parte que é católico romano, outra parte que é católico etíope, uma parte que é católico copta, outra parte que é católico armênia, outra parte que é assim, ela é toda retalhada. E no pedaço que é dos ortodoxos, o católico romano não vai, porque se ele entrar numa parte dos ortodoxos, tem o seu domínio, sai pancadaria. Na verdade é essa. Há 2 anos atrás, durante uma celebração de domingo de Páscoa feita pelos ortodoxos, alguns padres católicos romanos entraram na igreja para participar do rito junto com a multidão. Eles tiveram que chamar a polícia e o exército de Israel, judeus que não são cristãos, para entrar na igreja e para separar a pancadaria. Tem gente que fraturou o braço, costela, gente que abriu testa, que rasgou cara, tudo isso no meio do negócio. Você tem ideia, como é que é? O lugar é tenso, o lugar é pesado. A igreja do Santo Sepulcro, é assim que é. Mas então, entrando aqui nessa igreja, só para poder completar isso que eu acabei de falar aqui agora, antes de entrar na igreja, né? As chaves da porta da igreja, elas ficam na mão de uma família muçulmana. Porque nenhum cristão pode ter a chave da mão. Senão dá briga, vocês terem uma ideia. São muçulmanos que têm a chave da igreja. Então eles fecham e eles abrem a igreja para os cristãos poderem entrar. Então é uma coisa maravilhosa você entrar numa igreja com 20 clima dentro dela, né? Acho que por pior que seja uma igreja dividida, a gente nunca viu nada assim. Nunca, né? Graças a Deus. Entrando na igreja, a gente encontra essa pedra, que eles chamam de pedra da unção, onde, de acordo com a tradição, o corpo de Jesus foi colocado aí para ser lavado, depois foi retirado da cruz. Acima da pedra da unção, eu vou mostrar um vídeo para você ver, mas acima da pedra da unção a gente vê um mosaico, e nesse mosaico você entende mais ou menos o que eles estão tentando dizer que a igreja representa. Calvário fica do lado direito de quem entra, a pedra da unção aqui que vocês estão vendo, e o túmulo fica do lado esquerdo. Esse mosaico fica bem na frente da entrada da igreja, para mostrar as direções da igreja contemplada, tá? Só para a gente ter uma ideia. Subindo ali, uma subidinha que a gente tem à nossa direita, você chega até uma parte alta da igreja que fica o Calvário. Esse é o Monte Calvário. Na verdade não é um monte. Aquelas imagens que vocês veem, sabe? Uma montanha, né? Aquela montanha alta, com 3 cruzes em cima. Esqueça do que o Calvário tem isso. O Calvário não existe monte, cara. É uma elevaçãozinha só, uma pedreira na cidade, só isso. Em Jerusalém era assim que era o Calvário. Do lado de fora da muralha tinha lá uma pedreira onde eles retiravam rocha para poder construir, poder levar suprimento para as suas construções da cidade, e aí eles executavam os cerimônios. E na maior parte das vezes nem em cima da pedreira, na parte de baixo mesmo, na rua, assim, no nível da estrada, para as pessoas podiam passar e olhar para aqueles que estavam crucificados. Então essa ideia da montanha, né? As 3 cruzes em cima, isso não responde ao lugar, tá bom? Mas esse é o Calvário. Aqui vocês podem perceber no altar, essa parte é ortodoxa grega, no ícone de Jesus na cruz, Maria, o apóstolo João, aqui no altar, tem um disco de prata, aqui onde a gente pode colocar a mão na pedra, aí vocês estão vendo a rocha? Embaixo de uma superfície, assim, de um vidro, né? Essa é a rocha original do Calvário, é o disco de prata que eu falei para vocês. Enfiando a mão aí dentro, vocês alcançam a pedra do Calvário. Descendo depois, a foto também é passada, porque é muito ruim para tirar foto desse lugar. Mas essa é a fachada do túmulo de Jesus. Na verdade, existia um túmulo de pedra, mas ele foi destruído pelos muçulmanos. Então eles construíram lá uma casinha para mostrar que era ali que ficava o corpo. A gente vai ficar lá para mostrar para vocês. Bom, esse é o local do Calvário tradicional. No século XIX eles encontraram outro Calvário. Esse é o outro Calvário. Tá? Só que não é esse daqui não, por favor. Tá? Eu me confundo. Eu tenho que deixar isso bem claro para não ter problema em casa. Tá? É o Calvário de Jesus, não o meu. Deixa eu parar por aqui, senão a pasta vai terminar amarga, né? Não doce, né? Brincadeira. Esse aqui é uma montanha que foi encontrada no século XIX por um general chamado Borba.
Esse general, ele era inglês, ele já havia participado de muitas expedições, de muitas guerras pelo Império Britânico, defendendo ali as terras sobre as quais a Inglaterra tinha domínio. Ele havia participado de guerras na África, no Oriente Médio, em vários lugares. Ele estava em Jerusalém. Quando ele olhou uma pedreira fora da cidade, e ele achou que aquela pedreira parecia com uma caveira. E ele falou assim: olha, isso parece uma caveira, e a palavra Calvário ou Gólgota significa lugar da caveira. Então ele pensou assim: aqui é o Calvário. E a Bíblia fala que próximo do lugar onde ele havia sido crucificado havia um túmulo escavado na rocha. E ele também encontrou naquele lugar um túmulo escavado na rocha. Então aí ficou o Calvário. Então, para vocês terem uma ideia de como é esse lugar, hoje é uma pedreira, como vocês estão vendo, que era utilizada desde o tempo do profeta Isaías, mas ela hoje é um ponto de ônibus. Estão vendo aí os ônibus estacionados aqui? Ó? É um terminal de ônibus árabe que você encontra. E aqui em cima tem um cemitério árabe também. Então as pessoas pensam assim: quando você olha para essa imagem, você imagina as cruzes erguidas aqui, né? Jesus aqui. Se esse local foi o Calvário, ele não foi crucificado aqui, foi aqui embaixo. Se esse local for o Calvário, é totalmente diferente da imagem que a gente tem na nossa mente, né? Do Calvário. Mas esse é um lugar alternativo. Mas onde que ele viu uma caveira aí? Você pode perguntar, né? Você olha, você vê uma caveira aí? Alguns conseguem enxergar alguma coisa. Você tem que usar muita criatividade para poder enxergar, né? Hoje não sobrou muito da caveira que engorda o cabelo. Sobrou só um pouquinho, para a gente ter uma ideia. Eu consegui entender um pouquinho aí o bode da caveira? Hein? Olha aqui assim, ó. Aqui, tá vendo? Os dentes da caveira estão aqui embaixo, os olhos não deixam mais a gente ver. Eles estão embaixo aí do asfalto aí do terminal, tá? Mas esse é o local aí do Calvário de Gólgota, como a gente chama hoje, é Calvário de Gólgota, tá bom? Olha só uma chegada mais próxima. Deu para vocês perceberem? Hein? Deu para perceber? Ó, um olhinho aqui da caveira, ó, outro aqui, tá vendo? Tem o narizinho da caveira e a testa. Tá? Deu para ver? Assim, uma chegada nos olhos, assim, tá? Tá bom? E ali perto, na mesma região ali, você saindo ali do mirante do Calvário, você desce umas escadas, anda por um jardim muito gostoso, muito bonito. Os ingleses ainda hoje tomam conta do lugar. Eles têm a posse daquela região, né? A igreja anglicana cuida daquilo ali. É um lugar muito gostoso, muito agradável, é um lugar muito bonito para a gente meditar na ressurreição de Jesus. Ali existe o túmulo do jardim, que é o túmulo que a maioria de vocês que já viram em fotos, já viram esse túmulo. Os evangélicos e protestantes gostam muito desse lugar, porque é um lugar bem diferente da igreja que vocês agora, não é? Então esse é o túmulo do jardim. É um túmulo escavado na rocha, é um túmulo bem gostoso, assim, um lugar, como eu falei, assim, bem fácil para a gente visualizar a ressurreição. Pergunto para vocês que estão vendo essas fotos, que se fosse comigo para Jerusalém, teria os dois lugares. Qual dos dois lugares vocês acham que é o mais plausível de ser verdadeiro? Esse daí ou o outro? A igreja ou esse daí? Hein? Quem acha que é esse daí? Levanta a mão. Quem acha que é a igreja? É difícil, né? A gente sempre gosta desse, né? Pois é, 90% de chance de ser outro. Não é esse daí. Nem tudo que a gente quer né? Eu falo isso pro povo, só não falo lá para os ingleses ouvirem, né? Senão eles me tiram lá no carro, né? Mas alguns já fizeram estudos nessa região e já chegaram alguns especialistas a afirmarem que esse túmulo ele é datado do tempo de Isaías, ou seja, 700 anos antes de Cristo. O túmulo no qual ele foi sepultado é um túmulo novo de José de Arimateia, mesmo? E ali na região da igreja do Santo Sepulcro existem túmulos, vários túmulos em volta daquele túmulo de Jesus, ali no fundo da igreja. E são todos túmulos da época de Jesus, do túmulo do céu. Eles têm uma característica diferente um pouquinho desse aí que a gente conhece, mas mesmo assim um lugar muito bonito. Nós costumamos fazer Santa Ceia aí quando a gente vai. Então a gente prega sobre a ressurreição, nós fazemos uma ceia bonita, a gente medita sobre o significado da ressurreição de Jesus, que é o que eu vou fazer com vocês daqui a alguns instantes. Mas depois de ver essas fotos, eu quero só que vocês vejam os vídeos, tá bom? Para a gente poder entender bem o lugar. Pode ser? Então vamos lá. Coloca para a gente o vídeo aí. Isso, vamos lá, vamos ver. Pode tirar o áudio deles, tá bom? Vamos conhecer primeiro o túmulo do jardim, que é o lugar
mais bonito, né? Vamos entrar dentro do túmulo, tá bom? Para a gente poder ver. A gente está entrando aí agora. Claro que o vídeo é bem amador, mas só para a gente ter uma ideia. O túmulo é dividido em duas partes. Vocês estão vendo essa grade separando o compartimento onde as pessoas choravam o corpo e aqui o local onde supostamente o corpo de Jesus teria sido posto. Tá? Esse seria o lugar. Bom, era o túmulo preparado para 3 pessoas, somente um foi usado. Ele estava na rocha, como vocês estão vendo, e há uma porta que fecha a entrada, e há uma frase escrita assim: ó, He is not here for his reason. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. É a frase que tem ali na porta, né? E é o jardim bonito, como vocês estão vendo aí. Bem gostoso esse lugar, bem bonito mesmo, né? Então, na falta de um lugar propício para a gente refletir na morte de Jesus, esse é um local bem agradável, onde eu gosto de levar as pessoas para poderem ver isso. O outro vídeo, pode soltar, já é a igreja do Santo Sepulcro. Eu tenho alguns outros vídeos mais aqui, porque eu, como vários outros estudiosos, nós acreditamos que esse de fato é o lugar. Então aqui nós estamos entrando na igreja do Santo Sepulcro. Vocês estão entrando aqui junto comigo, tá? Aí vocês estão vendo a pedra da unção. Está vendo como que a igreja é lotada? É muita gente, o tempo todo. Olha só, as pessoas aqui, elas beijam a pedra, elas levam retratos de pessoas, elas jogam perfumes, elas ungem a pedra com óleo, elas choram na pedra, elas põem fotos das pessoas ali. Ali é o Calvário. Subindo aqui pelas escadas, você vai na região onde você tem a rocha do Calvário. Aqui é aquele mosaico que eu mostrei para vocês, mostrando o Calvário aqui, ó, à direita de quem entra na igreja, e o túmulo à esquerda de quem vai. A pedra da unção, tá vendo? E o túmulo é exatamente desse lado aqui, ó. A gente vai começar a ir para lá daqui a pouquinho. Tá vendo? A pedra da unção e a entrada da igreja, como eu mostrei para vocês. Aqui você tem essas lampadinhas aqui, parecem lâmpadas, né? Mas são símbolos dos patriarcados da igreja ortodoxa representados ali. Aqui o Calvário, aqui fica a rocha do Calvário, onde a tradição fala que Jesus foi crucificado. E agora a gente vai na direção do túmulo, indo para onde o túmulo fica. É um local assim, bem assim, feio, né? Por assim dizer, né? Diferente do jardim. Esse é o túmulo de Jesus. Aqui, ó. Essa construção aqui é o túmulo de Jesus. Na verdade, o túmulo não existe mais, né? Ele foi destruído. Então eles construíram sobre os restos do túmulo uma espécie de uma capela, dividida em 2 compartimentos também dentro dela. A parte do túmulo, outra parte que eles chamam de capela do anjo. Olha a rotunda, tem uma cúpula bonita que foi construída já mais recentemente, né? Aqui, ó, sobre o túmulo de Jesus. É uma parte mais recente da igreja. De longe a gente vê essa cúpula, essa rotunda do túmulo de Jesus, quando você olha a cidade de Jerusalém essa distância. Esse é o túmulo construído exatamente no local onde Constantino se certificou que ficava de fato o túmulo de Jesus. Então vocês estão vendo que a igreja é sempre cheia, sempre lotada. É super difícil entrar dentro do túmulo. Dependendo do tempo que a gente tem com os grupos de turistas, a gente não consegue entrar. Só vê do lado de fora. As filas são quilométricas, você entra ali dentro, você fica ali em questão de 10, 15 segundos, já tem um padre barbudo já para te tirar quase uma etapa de movimento, sabe? É assim que é o negócio, né? Pode soltar o outro vídeo. Esse vídeo foi feito já de cima do Calvário. Vocês viram o Calvário como eu vi lá em cima? Agora eu já subi, estou ali em cima daquela sacadinha do Calvário olhando para baixo. Olha a pedra da unção aqui, ó. Tá vendo? A pedra da unção. Ó, o mosaico ali que eu falei para vocês. Ali a gente vai para o túmulo de Jesus que fica ali. Atrás do túmulo existem túmulos antigos, como eu te falei, né? Como eu falei para vocês. Agora aqui, ó, vocês estão vendo, né? Um pouquinho mais da igreja. Existe também uma outra cúpula bonita em cima que mostra anjos e tem Jesus também ali desenhado ali, daquela tradição medieval. E aqui atrás de mim, eu virei agora atrás, o Calvário. Cristo, né? Aquela imagem de Cristo crucificado. E aqui a rocha, o altar, as pessoas ali sempre ajoelhando e fazendo a devoção delas ali, né? Tem mais um vídeo, acho que isso, tem mais um, que eu mostro o Calvário agora, para vocês verem. Pode colocar para a gente aí. Isso, vendo aqui, ó, a rocha do Calvário, o altar e o ícone. Os ortodoxos não usam imagens nas igrejas deles. Eles usam ícones, são pinturas, são desenhos, são quadros que eles fazem, para poder retratar uma verdade espiritual. Olha a pedra do Calvário, essa rocha original mesmo ali na região, tá? O altar
e a imagem do apóstolo João, de Maria. Esse é o pouco mais próximo que a gente chega. As pessoas entram debaixo do altar, elas põem a mão naquele risco de carne e sentem a pedra. Pode passar o último vídeo. Esse vídeo agora já é dentro do túmulo de Jesus. Dentro. O túmulo não é mais mesmo. Esse vídeo foi feito bem rápido, assim, de forma muito precária, porque sempre tem gente entrando e é difícil a gente conseguir fazer o vídeo direito. Esse seria o local, né, onde o corpo dele foi colocado. Vocês estão percebendo que as pessoas vão, elas rezam, elas oram, elas põem objetos delas em cima também. É um local assim, cheio de vela, o cheiro de incenso é muito forte, o cheiro não é agradável, é um local meio claustrofóbico, sabe? Porque você entra ali dentro, né? Essa é a parte de dentro do túmulo de Jesus, é até meio escuro para a gente poder enxergar alguma coisa, né? Há inscrições em grego ali, porque essa é uma área ortodoxa da Igreja Católica Ortodoxa, é a língua oficial da Igreja Católica Ortodoxa, não é latim, é o grego. Então essa é a parte de dentro do túmulo de Jesus. Eu estou aí dividindo esse espaço com muita gente entrando e saindo, né? Essa é a minha mão, a mão desse irmão, vocês estão vendo, né? E eu sou uma criatura com cor amarela. De muito mau gosto esse povo. Mas é o frio, você não tem que escolher. Parece um doente ali. Agora a gente está saindo do túmulo de Jesus. Bom, há uma cerimônia muito famosa, chamada cerimônia do fogo sagrado. Olha só, essa é séria. Isso. Pode voltar lá para o PowerPoint. Tá? Pode voltar lá para o PowerPoint. Cerimônia do fogo sagrado é uma cerimônia feita pelos ortodoxos. Antigamente as pessoas acreditavam, ainda hoje acreditam, né? Mas isso, são as imagens que eu mostrei para vocês nos lugares, né? Olha lá. Isso, assim. Isso, pode deixar. A cerimônia do fogo sagrado acontece todo domingo de Páscoa. Os católicos, os visitantes, os turistas, eles entram ali na igreja, eles ficam em volta do túmulo de Jesus, a igreja lotada, com gente até do lado de fora, sem conseguir entrar. E entra o patriarca grego ortodoxo, que significaria a mesma coisa do Papa. Sabe? O patriarca grego ortodoxo, ele entra dentro do túmulo sozinho, ele vai com uma tocha assim apagada, uma vela, melhor dizendo, apagada. Ele entra lá dentro, ele fica ali um tempo e depois ele sai com um fogo misterioso. O fogo misterioso, ele sai e as pessoas veem aquilo um milagre, né? Que é o fogo da ressurreição. E ele vai passar aquele fogo para todas as pessoas que levam velas também. E aquele fogo é distribuído por toda a multidão. E aquele fogo é levado para as casas, assim, para vários lugares. Antigamente, no passado, chegavam a viajar países levando o fogo sagrado do túmulo de Jesus para muitas regiões distantes do Império Cristão. Antigamente era isso que acontecia. Bom, tudo isso aqui é tradição religiosa, que vocês viram. São costumes diferentes dos nossos. E para a gente que vive aqui, uma experiência diferente de igreja, olhar para esses costumes, para essas tradições, elas chegam até a nos chocar muitas vezes, né? A gente não está muito acostumado com isso. Isso tudo transparece para a gente o paganismo. E de fato, a maioria das vezes é. Porque é uma adoração à pedra, uma adoração a altares, uma adoração a ritos que não traduzem nada prático para a vida. Por isso que esse povo é cheio de liturgia, é cheio de incenso, é cheio de vela, mas eles brigam lá dentro, eles falam lá dentro, eles matam até em nome da fé que eles possuem. Então vocês percebem quão distante eles estão daquele ideal original de Deus, de Jesus. Mas para nós que cremos em Jesus, independente de ser aqui ou ali que ele foi sepultado, ele não está em nenhum lugar mesmo, não é? Ele não está nem na igreja do Santo Sepulcro, nem no túmulo do jardim, não é mesmo? Independente do Calvário ser ali, aquela pedreira que vocês viram ali, que tem aquela cara de caveira, ou ali dentro da igreja, aquele puxadinho ali dentro da igreja, independente de ser lá, a cruz de Cristo ele está mais lá, ele já morreu, já pagou o preço, ele já veio glorioso por cada um de nós. Vivendo 2000 anos depois desses eventos, quais são as lições práticas deles para nós? Quero que você abra a sua Bíblia agora, Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós vamos ver do verso 13 em diante. Lucas capítulo 24. Naquele mesmo dia, ou seja, no domingo da ressurreição,
2 mil anos atrás. 2 deles, 2 discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estadios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que nos preocupa de que eles tratando a medida que ficam? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? Você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Quais são as últimas notícias? E ele perguntou: quais? Eu fico admirado de ver essa santa ironia de Jesus, né? Quais? Você não sabe o que aconteceu? Você não ficou sabendo das últimas notícias? Quais? E aqui a conversa continua. E diz aqui a palavra, do verso 19 em diante: e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Quer dizer que as notícias da ressurreição já haviam chegado a esses homens. Eles já conheciam as histórias da ressurreição, das aparições de Jesus para as mulheres que haviam ido ao túmulo, dos anjos contando para elas as notícias de que Jesus havia ressuscitado. E o verso 23, melhor dizendo, o verso 24: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Você sabe o que é a palavra nécio? Não é nome, né? Ele vai ser trocado, nécio fulano de tal, não é nécio, né? Nécio é, ó, seus estúpidos, pouquinhos, tá? Ô, gente, tá pago, mais ou menos isso que eu estava falando. Não vai ser bom assim, tá? Como vocês são tapados, nécios. Ou a gente leva, é isso que ele está querendo dizer. Né? Isso é uma versão mais assim atualizada, né? O povo lerdo, é isso que ele está dizendo. Gente lerda, gente tardia, gente difícil para entender tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já é vindo. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo um partido lhes deu. Então eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partido. Meus irmãos amados, esse texto da história de Emaús a gente conhece bem. O fato é que a história que a gente conhece, esse texto, narra um momento assim muito, como eu posso expressar aqui sem ser assim, violento demais, né, ao significado que o texto diz.
narra assim uma cena quase que hilária, uma coisa assim absurda. É uma coisa, chega a ser até cômica, que eles andam com Jesus, mas não percebem que é Ele. Eles se comportam na presença de Cristo sem entender que é Ele. E a impressão que a gente tem é que Jesus até se diverte com o negócio. Vamos deixar eles pensando assim. Vamos andar com eles, vamos ver até onde vai esse negócio. E quando eles o convidam para poder entrar, para poder comer, ele ainda faz, não, eu vou seguir meu caminho, né? Não, mas fica com a gente. Não, olha, eu não posso, eu tenho que ir embora. Não tenho vontade para entrar, mas eu tenho questão de ir, né? E ele, não, fica, já está tarde demais, Senhor, entra, come com a gente. Como Jesus nunca recusou um convite para uma mesa, e vocês percebem que mesmo depois de ressuscitado, ele continua do mesmo jeito, onde tinha uma mesa e uma comidinha, ele entrava, ele ficava, né? E ele entra e come com os discípulos também, e é ali que ele é reconhecido no quarto do pão. Mas o que acontece aqui, meus irmãos, aqui nós estamos vendo dois homens experimentando uma sensação de total destruição. Esses homens estão completamente frustrados, eles estão acabados, eles estão se sentindo traídos, enganados, eles estão se sentindo completamente abandonados, eles estão se sentindo logrados por Deus. Essa é a verdade. Abandonados e enganados, porque eles haviam depositado toda a crença deles numa coisa que não se traduziu para eles como verdade. Haviam seguido Jesus, foram para Jerusalém com o coração cheio de expectativa de que lá ele seria de fato improvisado o rei dos judeus, começaria a expulsar os romanos de lá, e quando eles mesmos perceberam, os dias se sucederam com uma velocidade tamanha que logo ele estava pendurado na cruz e colocado no túmulo. O chão desaparece embaixo dos pés. E esse estado de sentimento de traição, de decepção, de amargura, é o que eu vejo hoje em muita gente. Muitos de vocês aqui. Muita gente que se diz cristã, muita gente que se diz seguidor de Jesus, ou seguidora de Jesus, vive essa verdade. Gente que já não acredita mais na capacidade da vida mudar. Gente que não acredita mais na possibilidade da vida seguir um outro curso. Gente que não acredita mais que as coisas podem ser diferentes. Gente que está decepcionada com o político, gente decepcionada com a sociedade, gente decepcionada com a igreja, gente decepcionada com o pastor, gente decepcionada com irmãos, gente decepcionada com a família, gente decepcionada com o marido, com a esposa, com filhos, com pais. Gente cansada. E gente que de tão cansada ficou, já está ficando cínica. Gente já está ficando casca grossa. Você fala assim, olha, dias melhores virão, eles até dão aquela risadinha. Eu já fui besta, você pensava assim, agora eu já aprendi. Né? E a gente reputa como uma pessoa centrada, experiente na vida, aquele que olha para a vida com esse ar de decepção em si mesmo. Não é assim? Quando você olha e fala assim, olha, não, já não tem mais jeito. Você vê um jovem cheio de expectativa, cheio de idealismo, cheio de vontade de mudar tudo. Você olha e fala assim, quando eu tinha essa idade eu também era assim, né? E você fala com aquele ar de experiência, porque agora eu sei como é que é. Tudo bem que ele é idealista, ele é muitas vezes inocente e ingênuo em relação aos seus valores e à maneira como o mundo funciona. Mas você também se tornou duro, seco, sim. Isso acontece porque a gente vai se decepcionando cada vez mais com as coisas. A gente vai sendo enganado pelos outros. Muitas vezes nós também nos sentimos enganados por Deus, porque a gente tem uma promessa de tantas coisas maravilhosas na vida, em seguir o caminho de Jesus, e à medida que a gente vai seguindo esse caminho, a gente vê coisas boas acontecendo, mas tem tanta coisa que a gente esperava acontecer e não acontece. Não é assim? E o que acontece com esses homens é que é isso. Eles haviam enchido o coração de expectativa, de sonhos. Eles haviam vivido já na realidade da vida aquilo que para eles era a utopia, o reino de Deus. E nós vamos fazer parte dele. Só que agora eles estavam ali com o rabinho entre as pernas, voltando para casa, indo para Emaús, largando tudo, deixando Jerusalém. Quando se junta no meio do caminho, esse sangue, e ele olha para aqueles homens,
Olha, o que vocês estão vindo conversando aí pelo caminho? Você não conhece, não sabe das últimas notícias? Quais são essas últimas notícias tão importantes que vocês me contam? E eles vão contando toda a história de Jesus que morreu, aqueles que se crucificaram, estavam morrendo. Mas eles estão tão cegos pela visão da derrota, pela imagem da cruz, pela opinião da maioria que havia dizendo para eles que havia afirmado que Jesus estava morto, pela lógica da morte. Que se tem uma coisa irreversível é a morte, não é? Então a lógica e a afirmação da maioria a respeito da história era tão grande, tão impactante e tão irrefutável para aqueles homens, que até mesmo as notícias da ressurreição que já haviam chegado para eles, eles não acreditavam. E aí Jesus vai agora mostrando e vai desconstruindo aquela forma deles enxergarem a lógica da vida. Essa história é bonita que ela fala para nós, meus irmãos. Porque Jesus olha para nós hoje e pergunta para você e para mim: quais são as últimas notícias da sua vida? Porque a gente vai vivendo a nossa vida de fracasso, de derrota. Esses homens estão vivendo o dia dos dias. É o dia da ressurreição. É o dia do triunfo, é o dia da liberdade, é o dia da vitória. Mas eles estão voltando para casa carregando uma amargura de derrota enorme no coração, porque eles não conseguem ler os fatos vitoriosos que aconteceram para eles, porque eles têm na mente deles a imagem da cruz, do Senhor morto, e além de tudo, não só aquilo que eles viram, a lógica da morte. Ninguém volta da morte por si só. E todo mundo afirmou que Jesus estava morto no túmulo, lá em Jerusalém, estava ali. Eles sabiam muito bem qual era o túmulo, não havia essas igrejas horrorosas construídas sobre o túmulo, né? Sabiam muito bem onde é que ficava o túmulo, podiam ir lá. Nós sabemos o endereço que nós vimos, ele foi colocado lá. Não tem como contrariar uma realidade dessa tão lógica, tão poderosa, tão esmagadora aos sentidos. Mas o problema é que Jesus já estava vivendo o dia da ressurreição enquanto eles estão na sexta-feira da paixão. Não é assim? Eles estão voltando para casa, só que o jornal deles é o da sexta. O de Jesus é de domingo e domingo. E no jornal de Jesus as notícias eram outras. Por isso, ele pergunta: quais são as últimas notícias para vocês? Que para mim a notícia última é da vida, é da vitória, é do diabo esmagado e derrotado pelo túmulo vazio. Quais são as notícias para vocês? Quando é que uma notícia vira a última para a gente na vida? Já pararam para pensar nisso? Você tem um Deus afirmando vitória, bênção e liberdade sobre a sua vida, mas a gente não vive isso. Porque uma notícia se torna a última para nós quando a lógica mostra que aquilo que Deus promete não é possível de acontecer. Ou quando as pessoas têm uma opinião a respeito de nós, né? Fulano olha para você e fala assim: aquele cara está bom, já era para ele estar bom. Aí você acredita que você acabou, porque todo mundo fala que você acabou. Ou então, porque é impossível alguém que experimentou a derrota a tal ponto que você experimentou, é impossível alguém se levantar e ser alguma coisa boa. Você pode pensar assim. Mas não importa quais são as últimas notícias das pessoas aí fora, importa quais são as últimas notícias de Deus. E as últimas notícias de Deus para mim sempre serão as notícias de vitória, porque o túmulo está vazio. Satanás foi levantado. E nós seguimos aquele que não conhece mais o poder da morte. Ele saiu da morte de Deus. E quando ele fala para mim que as novidades hoje são de vida, eu não tenho mais que ficar preso àquilo que eu acho que são as últimas notícias para mim. Eu só vou viver a derrota na minha vida se eu não olhar para ele que é o vitorioso. E se eu de fato acreditar que a opinião da maioria, ou que a lógica do dia a dia de fato é que tem importância na minha vida, aí sim eu vou viver como derrotado. Mas a ironia é que eu vou viver como derrotado no meio da vitória. É o que muita gente diz. Ou se você está andando com a sua cabecinha olhando para baixo, se você está ali fracassado, depressivo, desanimado, desiludido, cínico, achando que não tem mais condições, que não tem mais possibilidade de mudar, que agora é assim mesmo, Jesus convida você a levantar sua cabeça e olhar para o mundo vazio. Que Ele venceu para que nós pudéssemos ser vitoriosos. Ele tem a última palavra sobre a minha vida, não é você.
não é o seu vizinho, não é o teu parente, não é o teu amigo. A última palavra sobre a tua vida é dele. Se ele fala que você é vitorioso, porque a vitória dele ele concede a você, então você é vitorioso, porque ele pagou o preço e ele está vivo para que você de fato seja vitorioso. Amém. Está entendendo? Quem acredita nisso não é condicionado por esse espírito de desânimo da nossa sociedade. Quem acredita nisso não alimenta Satanás no espírito de derrota na vida. Lembra que eu falei ontem para vocês aqui no culto da manhã, aqueles que vieram no culto da manhã? Que Satanás nos prende a ideia do pavor da morte. Não é isso que ele faz? Mostrando para nós, né? Olha, a morte. Então, com medo da morte, a gente vai se acabando na vida inteira. Não é assim? Quem reconhece o túmulo vazio? E quem sabe que as últimas notícias vêm da boca de Deus e não da lógica humana, não vivem debaixo do pavor da morte, porque eu sei que eu sou adotado pela vida. Não importa, eu não vou acabar com a minha vida, porque eu sei que eu já sou adotado pela eternidade. E como é que Jesus abre os olhos dos seus discípulos para isso? Só vocês olharem aqui no texto. Os coitadinhos estão com a cabeça colocada no passado. Todos os verbos que eles usam na conversa com Jesus são verbos usados no passado. Jesus, varão que foi profeta, foi crucificado, tudo é passado. Jesus fala do presente. Jesus está em outra realidade. Eles estão olhando para trás. Ele já é o ser do presente e do futuro no meio deles. E ele agora começa a tirar esses homens desse entupimento. Sabe como é que ele faz isso? Não é realizando milagres famosos, não é fazendo nenhuma pirotecnia espiritual, não é nada. Ele abre a palavra, mostra ele na palavra para aqueles homens, e ainda faz uma coisa que ele havia realizado centenas de vezes diante deles. O que ele faz? Ele pega o pão, e o que ele faz com o pão? Ele abençoa e quebra. Era o que ele sempre fazia. E é no partir do pão, não é no milagre, não é na água transformada em vinho, não é na ressurreição de um corpo diante deles, não é no sol parando, e nada grandioso. É no partir do pão que eles reconhecem Jesus. Meus irmãos, sem a palavra de Deus em mim, e sem essa sensibilidade para ver a presença de Deus nas coisas simples da vida, eu não consigo chegar para lá. A gente fica querendo coisas grandes acontecerem, não é assim? A gente fica querendo ver milagres assim, poderosos, coisas assim que são inegáveis. Jesus se revela, se mostra para mim, fala a mim, Senhor. Você quer ter uma visão, você quer ter aquele sonho que te faz acordar com o coração disparado, suado na noite, para você cair de joelhos e falar assim: eu fui visitado pela presença celestial. Deus se revela para você no dia a dia. É no prato com arroz de feijão, é no seu trabalho, é no seu amigo, é na conversa de alguém, é na forma como você pega o ônibus para ir trabalhar, é na rotina, é ali, você vê Deus o tempo inteiro gritando com os seus sentidos. É no pão quebrado do dia a dia que ele fala com você. E é exatamente na rotina daquele que ele quer mostrar para você que você é feliz. Por isso, que essa vitória da ressurreição não é celebrada numa missa, não é celebrada, nem era celebrada pelos cristãos no domingo de Páscoa, uma liturgia do fogo misterioso. Nos tempos primitivos da igreja, a vitória da ressurreição de Cristo era celebrada no rito do batismo. Olha o que Paulo fala aqui, eu quero terminar lendo esse texto. Romanos capítulo 6. Olha como Paulo interpreta o batismo cristão. Romanos 6 diz assim, Romanos 6, verso 3 em diante, ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Meus irmãos, o que tem de anormal em você entrar dentro de uma piscina? Me fala, é alguma coisa miraculosa? É uma coisa única na vida de alguém aqui? Né? Você toma banho todo dia, espera, deve, né? Se molhar todo dia, tomar banho, né? Um cheirinho, perfuminho assim, é não, né?
Aí deitado no pé sujo, né? Que isso? Essa é a minha briga lá em casa das criançadas, acho que eu sou pé. Vai tomar banho. Não vai fazer um negócio desse. A gente toma banho todo dia. A gente se molha, a gente mergulha, a gente nada. Batismo não tem nada de transcendental, assim, dentro da água. Eu vou entrar ali agora, junto com a família. É água. E nada. Agora a gente vai em piscina já muitas vezes, né? É uma boa, né? Não é a primeira vez que isso vai acontecer a primeira vez. Entrar ali, ser completamente submersa na água e levantar. O que tem de miraculoso nisso? Nada. Mas são as coisas simples que Jesus se revela. São as coisas simples que Ele revela o poder dele na vida da gente. Assim como os discípulos ficaram presos no passado com o pensamento de derrota, aquele coração duro, cínico, inconformado, mas irônico. Como que você não sabe das últimas coisas? Não é assim, cheio de razão. Nós vivemos a nossa vida assim. Mas Cristo quer nos tirar desse sentimento patético e ridículo, abrindo os nossos olhos para o. E o batismo é um caminho para isso acontecer na vida da gente. A Bíblia já foi batizada uma vez, vai ser rebatizada também. Às vezes, seguindo o nosso caminho, a gente segue alguns atalhos, né, que não era para a gente seguir. Mas até mesmo esses atalhos fazem parte do nosso caminho maior do Cristo. Às vezes a gente vai, dá uma voltinha, volta de novo, pega o mundo certo. E a família está tomando muito certo para o novo. O grande caminho que ela está fazendo em Cristo. O caminho dela é o dela, assim como o meu é o meu. E ela hoje vai ser unida ao poder da ressurreição de Cristo através do batismo, porque a palavra de Deus disse para ela agora, nesse momento: se na semelhança da sua morte você for unida com Cristo, você também será unida com Ele na semelhança da sua ressurreição. Amém. E hoje nós aqui como igreja estamos celebrando a ressurreição de Jesus na vida dela. Como eu também quero celebrar a ressurreição de Jesus na vida de tantos outros aqui que não participaram da batismo. Quem aqui não foi batizado assim, por imersão? Quem nunca foi batizado desse jeito? Eu já fui batizado com uma aguinha na cabeça dele, mas isso não conta não. Tá? Quem nunca foi batizado desse jeito? Que levanta a mão para o cabeça. Alguns aqui não foram. Bom, não saia antes de terminar o batismo, tá? Vocês vão ver como é que funciona o negócio. Bom, depois a gente conversa. Mas eu sei de uma coisa: Jesus trouxe vocês todos. Quem já foi batizado, quem não foi, quem um dia quer ser, quem está pensando será, né? Para que você entenda que não há forma de você viver a sua vida se não for totalmente imerso nesse poder da ressurreição de Cristo a partir de agora. E Ele quer que você saia daqui em novidade de vida, como a palavra de Deus diz. Ele vai abrir os seus olhos através das coisas simples, como vir à igreja no domingo à noite. Não é uma coisa simples? E através de uma coisa simples como essa, assistir o batismo. Eu espero que Jesus, assim como partindo do pão se revelou àqueles homens, Ele faça a mesma coisa com você. Cada noite da semana eu estive aqui abrindo a palavra e mostrando Cristo na palavra para todos, como Jesus fez lá no caminho de Emaús com aqueles homens. E através de um gesto simples de comer pão, eles entenderam e reconheceram a vitória de Cristo na vida deles. E através do gesto simples do batismo da família, o Espírito Santo também vai ser derramado na vida de todos através da Senhor. Eu tenho certeza que assim será, porque foi para que isso acontecesse na sua vida e no seu coração que Jesus te trouxe hoje. Espero que vai ser assim, e será assim, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então agora, convido o Lucas, e vai fazer de forma bem direta e objetiva. Eu vou participar uma palavra, ela já está aqui preparada, eu já vou dar a volta aqui, vou subir aqui para entrar no momento do batismo, e eu vou batizar a família, em nome de Jesus, para que você siga o seu caminho nele, para que você viva como pessoa nova, transformada, renovada, não pela água, mas pelo poder da ressurreição dos Jesus. Estou chamando a Bíblia, que nos pede à frente, pegar aqui o microfone para ela. A família já conhece a igreja adventista, já foi batizada já e agora está se entregando novamente a Jesus. Mas como
ato público de manifestação da sua fé, nós vamos fazer aqui o voto batismal com a Fabiola. Fabiola, você crê que existe só um Deus só, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade coeterna de pessoas? Aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como um sacrifício expiatório pelos seus pecados, e pela graça de Cristo, mediante a sua fé e pelo derramamento do seu sangue, você crê que você está salvo do pecado e da sua penalidade? Aceita a fé pela fé em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e como seu intercessor no santuário celestial? Creio que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, e pela fé você promete dedicar tempo e estudá-la e gastar algum tempo ali meditando na sua palavra? Sim. Você crê que os 10 mandamentos são o caráter transcrito de Deus, e pela fé e pela presença de Cristo no seu coração, é seu desejo guardar a lei, inclusive o quarto mandamento que ele quer a observância do sábado como um memorial da criação? Sim. Aguarda a bem-aventurada volta de Jesus, e enquanto aguarda, se prepara, e vivendo aqui nesse mundo como testemunha viva do seu amor, e também levando outras pessoas também a conhecer mais sobre Jesus Cristo, sobre a sua fé? Sim. Você conhece e compreende os princípios bíblicos que a Igreja Adventista professa, e gostaria de ordenar a sua vida em conformidade com esses princípios? Crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que cuidará do seu corpo para a habitação de Deus na sua vida? Sim. Abstente-se de uso de bebidas alcoólicas, de fumo, de qualquer sua espécie, inclusive qualquer tipo de drogas? Sim. Aceita o batismo por imersão conforme ensina o Novo Testamento, e é seu desejo como manifestação de fé pública batizar-se, fazer parte dessa igreja? Sim. Aceita a Igreja Adventista como sendo o dom, aceita o dom da profecia como sendo o dom manifestado na Igreja Adventista no sétimo dia hoje, e que todas as pessoas, de todas as nações, de todas as escolas, de todas as línguas também são convidadas a fazerem parte e serem membros dessa igreja também, e é seu desejo também sustentá-la e adorar a Deus também através de seus hinos e suas ofertas? Sim. Deveria ser membro dessa igreja local, da igreja mundial, dessa igreja local, da igreja mundial, que é a Igreja Adventista de Curitiba? Sim. Que Deus abençoe essa decisão com a Bíblia, que Deus abençoe essa decisão que ela está tendo, e assim a decisão que cada um aqui também já tomou, né? Muitos aqui já estão batizados, muitos aqui relembram esses votos todas as vezes que nós fazemos aqui, e que essas decisões possam ser firmadas nos nossos corações. Deus te abençoe, Fabiola. Agora vamos ir a se preparar. Foi quando eu caí, Deus correu para mim.
Quero convidar esses meus irmãos que se manifestaram, mostrando o desejo de um dia serem batizados. Se vocês puderem chegar aqui mais pertinho de mim, quero fazer uma oração especial por vocês. Pode vir aqui sem problema, nós estamos aqui, é a grande família do Senhor. E o fato de vocês virem aqui à frente traz muita alegria para todos nós aqui na igreja. Estamos muito felizes de ver que a decisão de vocês é resultado das nossas orações. As nossas orações estão sendo ouvidas e o Espírito Santo está agindo. Esse milagre é maior que todas as coisas. Isso é a ressurreição. É uma vida que é vivida sem sentido se despertar no reino de Deus. É o poder da ressurreição de Jesus sendo atualizado hoje na vida de vocês. Esse é o milagre acontecendo aqui, diante dos nossos olhos. E eu quero pedir também para que esse recomeço, essa transformação, também seja extensivo para todos que estão aqui agora. Quer você seja batizado ou não, mas todos vocês que vieram aqui hoje poder participar desse nosso culto e assistir o batismo da fé. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, Senhor, imensamente por ter cuidado da Camila, por ter corrido na direção dela quando ela caiu.
Pai, por ter sustentado a família nas tuas mãos, por ter cuidado dela no momento em que muitas pessoas podiam ter olhado para ela e pensar que as dificuldades que ela estava vivendo ou experimentando seriam definitivas na vida dela. Mas o Senhor tem a última notícia sobre a nossa vida. E as últimas notícias sobre a nossa vida sempre serão notícias de vitórias, de ressurreição de vida. E o batismo dela hoje, nessa noite, foi prova disso. O Senhor está agindo na vida da tua filha. E o Senhor tem coisas grandiosas para realizar na vida dela. Eu sei que o Senhor tem planos também maravilhosos, planos inimagináveis, indizíveis na vida desses meus amigos, desses meus irmãos, que hoje ouviram a voz do Espírito Santo, que estão aqui, vieram aqui à frente, dizerem que também querem ser batizados. Eu não conheço detalhes da vida íntima deles, o Senhor sabe. O Senhor tem seus olhos sobre cada um deles. E eles aqui à frente, testemunhando diante de todos nós esse desejo, eles hoje causam alegria no teu coração. Foi por eles que teu filho morreu. Foi por eles que Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário. Foi por eles que o teu filho ressuscitou vitorioso naquele domingo permanente. E esse poder da ressurreição que foi exercido em Cristo está operando agora na mente, no coração, nas vontades deles. De forma que as seduções, os apelos, o poder que o diabo tinha na vida deles, ele já não tem mais, eles pertencem a ti. Amém. E eu consagro agora essas vidas nas tuas mãos. Amém. Tudo aquilo que de alguma forma agora esteja impedindo esses meus irmãos, esses meus amigos, essas pessoas queridas nossas aqui, de estarem o mais breve possível dentro desse tanque e receberem o batismo, tudo que agora é uma barreira, seja removido pelo teu poder. Verdade. Se alguma coisa pode ser feita por nós aqui, irmãos de igreja, nos ensine, nos ilumine, nos mostre o caminho para auxiliarmos esses nossos irmãos a concretizarem esse sonho. Mas o fato é, Senhor, que esse caminho que eles agora estão trilhando, essa vontade, essa decisão que eles estão manifestando, isso agora não vai mais voltar atrás. Eles estão se entregando a Ti e eles pertencem ao Senhor. Amém. Da mesma forma, eu também coloco debaixo do Teu poder essa minha igreja e todos os meus irmãos que aqui, unidos comigo em oração, estão pedindo o reavivamento. Estão querendo olhar para Ti, estão querendo ter os olhos limpos do sentimento de fracasso, de amargura, de cinismo e de derrota. Faça com que o nosso coração queime de novo, Senhor, enquanto o Senhor estiver andando conosco pela estrada da vida. Faça com que isso aconteça agora. Esse é o nosso desejo. E é por isso que nós nos rededicamos, nós nos reconsagramos mais uma vez a Ti. Abençoe a todos nós. E faça com que essa igreja seja uma igreja viva, uma igreja poderosa. Faça com que o Teu Espírito batize cada um de nós com o fogo dos céus. Amém. Reaviva cada um de nós, Senhor, e faça milagres em nós e por nós também, por nosso intermédio, na vida de muita gente que está procurando um caminho para seguir. Verdade. É o que nós pedimos e nós agradecemos, porque hoje, nessa noite, os nossos olhos contemplaram o poder da ressurreição de Jesus. Amém. Hoje, nessa noite, o nosso coração sentiu o seu toque. Hoje, nessa noite, milagres aconteceram aqui para mostrar que o Cristo que andou há 2000 anos atrás nas ruas, nas estradas empoeirentas de Jerusalém e da Galileia está vivo e agindo e andando aqui em nosso meio ainda hoje. Amém. Nós agradecemos isso e nós pedimos que a obra que o Senhor começou não venha a ser tolhida, não venha a ser entendida na vida de ninguém. É o que nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês todos, meus amados, que vieram aqui.